No ar, Radar de Notícias. Conosco no estúdio, vereador Eduardo Carneiro do PSB, o líder do governo. Bom dia, vereador. Bom dia, Pedro, Rodrigo, bom dia, vereador. bom dia a todos de Guarulhos. Prazer mais uma vez estar aqui com vocês. Obrigado pela presença. Vou pedir uma parte aqui com o seu colega vereador João Darcio, que está nos acompanhando. Bom dia ao vereador João Darcio. E ele disse que essa Patrulha Maria da Penha foi uma iniciativa, é uma lei de autoria. Correto. É uma lei municipal. Lei municipal do vereador João Darcio. Muito bem, parabéns, vereador. Não sabia, não. O grande vereador João Darcio da nossa Câmara Municipal e da nossa base do governo. Tá certo. Bom, vereador, o senhor é médico, líder do governo, o senhor está acompanhando essa crise entre a Secretaria de Saúde e o Instituto Geri. O que o senhor tem a dizer a respeito? Bom, dizer que não evoluiu não é verdade. Realmente houve uma evolução, um atendimento, principalmente o que é mais chamativo atualmente com relação ao Hospital Municipal de Urgência, ao HMU. Houve algumas evoluções, houve alguns erros que devem ser reconhecidos e obviamente que esse contrato, esse convênio, né, ele já foi encerrado, foi agora prorrogado por mais 30 dias, já com a ideia que no final desses 30 dias a Policlínica Paravente, a Prefeitura retoma o comando da Policlínica, ficando apenas os dois hospitais, o Hospital Municipal de Urgência e o Hospital Municipal da Criança. Já está em andamento o chamamento para janeiro da nova empresa para administrar esses dois hospitais. Então há uma licitação em andamento, é isso? Sim. Agora, nós na sexta-feira houve uma paralisação de médicos, né? Houve um desacerto de pagamentos. De certa maneira, a Geri não está com a faca no pescoço da Prefeitura? Na realidade, acontece toda vez que você tem um contrato com um terceiro, você tem que fazer toda uma auditoria dessas contas e essa auditoria está sendo feita. Alguns números a Geri contesta e a Prefeitura, de uma forma responsável, só pode pagar aquilo que obviamente está dentro do contrato. Não dá para pagar nenhum valor a mais, afinal é dinheiro público. Então há sim uma controvérsia com relação aos números apresentados e os números auditados pela Prefeitura. A divergência, então? Há divergência nesses números. Então essa divergência acaba tendo uma certa instabilidade. Mas nós já tivemos, inclusive eu participei junto com a Secretaria da Saúde, com os profissionais médicos, inclusive tivemos no final de semana conversando com os profissionais lá dentro do hospital. O que fica claro para nós é o modelo. O modelo para a administração do hospital tem que ser esse, de OS. Agora, o modelo de atendimento na porta dos hospitais, aí isso precisa ser revisto. E eu acho que nós precisamos avançar nesse aspecto, visto que o Hospital Municipal de Urgência é para atender urgência e emergência. E isso realmente houve uma certa dificuldade de fazer esse tipo de trabalho. Por isso que a Prefeitura, hoje, através da Secretaria Municipal de Saúde, resolveu retomar o Paravente para dar um pouco mais de amparo para quem estiver no comando dos hospitais a fazer aquilo que o hospital precisa fazer. Atendimento de urgência, atendimento de emergência. Acredito que isso, Pedro e Rodrigo e telespectadores, há um certo desgaste, é natural que isso aconteça, esse desgaste a nível político e a nível da população. Porque a população foi acostumada ao longo da história de qualquer problema ir para a porta de hospital, devido a uma deficiência natural que se tem no atendimento primário nas unidades básicas. Mas isso é uma decisão de governo, houve avanços no atendimento primário e acredito que esse é o momento correto de fazer esse atendimento restrito nas portas dos hospitais. Só antes da sua pergunta, Rodrigo, eu vou insistir que eu sempre falo, desde os anos 90, que o erro é chamar o HMU de hospital. Deveria ser pronto-socorro, era o pronto-socorro do Bom Clima.
essa palavra hospital induz uma meca da saúde, na verdade é um pronto-socorro. Verdade. O senhor falou que esse modelo está claro que é o modelo correto, mas ao tomar para si a administração da Policlínica Paravente, a Prefeitura não deixa claro que errou nesse caso específico de terceirização? Rodrigo, esse tipo de administração, sobretudo na saúde, é uma coisa dinâmica. Há erros e acertos, e há correção de rumo. Eu acho mais uma correção de um rumo. Naquele momento que o governo estava chegando, ele fez uma análise de todo o contexto desse atendimento e achou que a mesma empresa que atenderia os 2 hospitais poderia atender a Policlínica Paravente como uma retaguarda desses 2 hospitais. Acho que não houve uma evolução da forma que o governo esperava. Então, neste momento, a Prefeitura acha, sem dúvida alguma, e eu também concordo, que a Policlínica Paravente, sob os cuidados da Prefeitura de Guarulhos, vai ficar melhor o atendimento. Agora, isso é dinâmico. Há coisas acertadas e há coisas que precisam corrigir. E aquilo que precisa ser corrigido, está sendo corrigido. Pelo que eu entendi, o senhor descarta a Prefeitura retomar os hospitais e gostaria que o hospital só atendesse quando o paciente fosse encaminhado para lá, é isso? Não só encaminhado, os atendimentos de urgência, chegando ao hospital, mesmo que não fosse encaminhado. Mas o paciente ele passa por uma classificação de risco. Sim. Vai lá, essa classificação de risco é avaliada esse paciente e aí de uma forma você vai educando a própria população do que deve ser feito no hospital. Claro, existe a avaliação de classificação de risco e eu inclusive coloquei para os colegas médicos no sábado, no nosso bate-papo, ao bom senso. A lei maior é a lei do bom senso. Sim. Chegou uma senhorinha, mesmo que não seja urgência, com dificuldade de deambular, com dificuldade de se locomover, vamos atender lá. Aí é uma questão de bom senso, mesmo que não seja emergência e nem urgência. Por exemplo, aquela mulher que morreu infartada no Rio de Janeiro, ali foi uma negligência, né? Não constataram que era uma emergência. Quando você fala em passar por classificação de risco, existe uma padronização internacional. Então, tem muitas coisas que parecem não ser uma coisa grave e é uma coisa grave. Por outro lado, algumas coisas que parecem ser grave e não é grave. Vou citar um pequeno exemplo para vocês. De repente, uma indisposição gástrica e indisposição digestiva, pode-se pensar, olha, eu comi alguma coisa que não me fez bem, de repente pode ser um infarto, né, de parede inferior do coração e pode simular sintoma digestivo. Então essa classificação de risco é importante, é técnica, é um método internacional de se fazer e eu acho que nesse momento a gente precisa avançar com relação a essa porta aberta, totalmente aberta para qualquer tipo de atendimento nos hospitais. É uma questão obviamente da Prefeitura fazer uma orientação, ter uma comunicação melhor com a população, inclusive falando com o prefeito sobre isso. Falei que a gente precisa melhorar a nossa comunicação com a população. Vereador, sempre que a gente fala sobre saúde aqui, com o senhor, com as pessoas, já acabam correndo atrás do rabo e nunca chegam a um denominador comum. O hospital ele não deve atender certas prioridades, mas a pessoa, ou a população, quando ele vai na UBS também, ele não tem esse atendimento, não tem médico, falta medicação. Ele procura onde? Ele faz o quê? Não, Rodrigo, vamos diferenciar as coisas. O modelo de atendimento médico é o seguinte, a parte hospitalar, urgência, emergência e esses casos que eu falei para você. As consultas médicas de rotina, tá? Como a puericultura, consulta ginecológica, consulta com o clínico de um hipertenso, diabético, que vai fazer a sua consulta, ela deve ser feita na unidade básica de saúde. Tá? Existe uma situação intermediária, que é o indivíduo que, por exemplo, teve um quadro de uma gastroenterite, teve uma diarreia porque passou mal ontem. Ele não tem como marcar, mas também não é uma emergência. Aí tem a UPA e os PAs. Então esse é o modelo intermediário, né, para atender esse tipo de caso que não é uma emergência, mas também não é um caso para ser agendado.
Então o sistema de saúde ele tem que funcionar dessa forma. Eu acho, Rodrigo, que... Acho não, eu tenho absoluta convicção que a nossa população realmente nunca foi devidamente orientada, trabalhada nesse aspecto. A gente vê hoje o setor privado já um pouco mais avançado com relação a isso, e o setor público, de uma forma geral, um pouco atrasado com relação a esse tipo de comunicação. O Potiguar Bloch faz uma pergunta. O senhor acha qual o prazo para a classificação de risco? Por exemplo, ele disse, o senhor acha aceitável 1 hora para fazer a avaliação de risco? Claro que não. Se for uma emergência, não. Então, O que acontece 1 hora de classificação de risco? Porque normalmente, da forma que está, nós começamos com o Instituto Gerir, só para tentar exemplificar para vocês, nós começamos com 8.000 consultas, hoje estão com 16.000 consultas. dobrou. Dobrou. A partir do momento que você fez toda aquela melhoria na porta do hospital, é natural. Isso é natural que as pessoas, olha, tá bonito a entrada e tal. As pessoas irem para lá, isso é natural, gente. Não tem como negar isso. Então, este movimento desse aumento constante do atendimento na porta é uma involução. Isso não está correto. Agora, é um grande desafio que a gente tem com relação a isso. Se me perdoa dizer, erraram fazer aquela recepção magnífica. Eu cheguei a comentar isso, Pedro. Você tocou nesse assunto. Claro que o hospital melhorou. Não tem como não dizer que não melhorou. Eu trabalhei no hospital há 25 anos atrás. Aquilo já era um terror, né, na época do pronto-socorro. Imagina, de lá para cá, a população cresceu. Houve uma evolução. Do ponto de vista do marketing e do que mostra para a população, talvez o mais ideal deveria ter feito aquilo na Policlínica Paravente. Tá certo? Eu cheguei a comentar isso, mas claro, toda evolução é importante. O vereador João Darcy concorda comigo na questão de chamar de hospital, deveria ser pronto-socorro. Aliás, já que o senhor lembrou há 25 anos, era mini Hospital Municipal de Urgências. O mini sumiu. Virou hospital. Eu acho que a questão é de marketing. Mude o nome para Pronto-Socorro do Bom Clima. Aí o pronto-socorro, a turma sabe o que é pronto-socorro, né? Mas o hospital, o pronto-socorro, ele é um setor do hospital. Hoje lá tem o pronto-socorro, onde se atende às urgências e emergências, e tem as enfermarias, e tem a UTI, e tem o centro cirúrgico. É um setor. Mas né? o hospital dá uma impressão de meca da saúde, sabe? Essa impressão sem dúvida. Então, você há de convir comigo, Pedro, que nessa discussão falta realmente uma melhor comunicação com a população. Comunicação e marketing. E marketing, sem dúvida. Então falta sim, a gente precisa trabalhar muito nisso. O Marco Gonzalez faz uma pergunta interessante, inteligente a pergunta, hein, Marco? De onde virão os funcionários para retomar a Policlínica Paravente? Boa pergunta. Nós ainda temos, dentro do próprio Hospital Municipal de Urgência, nós temos alguns funcionários, tem um RH ainda da Prefeitura. E no acerto de contas, quando você paga o valor pactuado com o Gerir, o valor que a Prefeitura gasta diretamente com esses funcionários é descontado do valor total. Né? Então nós temos inclusive essa grade de plantonista, de funcionários, já está pronta. Né? Vai ser no dia 1º de setembro, mas só para tranquilizar a todos, ela já está pronta com a grade tanto de médicos como de funcionários. Eu gostaria de salientar uma coisa também, Pedro, que nós estaremos aumentando também o local, a estrutura de atendimento lá na Policlínica Paravente. Nós temos aí uma parceria com a Uninove, né, que é a escola de medicina, que esse dinheiro deve ser investido também lá para melhorar o número de consultórios e a acomodação para esse público que vai ser migrado para lá. O Antônio Luiz do Vale, conselheiro, né, está falando, falta de pagamento atinge setor de limpeza do Hospital da Criança. Aí a Gerir que não pagou a limpeza, é isso? Deve ser isso. Sim, o serviço é do terceiro. Mas sempre sabendo que o grande desgaste que nós temos hoje com o Instituto Gerir é com relação a essa apresentação de contas. A Prefeitura está tendo uma austeridade com relação a isso.
E o gerir, ele já foi chamado em várias reuniões e que ele precisa apresentar, né, esses custos de uma forma um pouquinho mais transparente. Então a prefeitura, o que deve está sendo pago, não se deve absolutamente nada. Aquilo que for confrontado com a auditoria, obviamente que não será pago. Vereador, pelo que eu entendi, o senhor defende a terceirização com o OS, mas o senhor não defende necessariamente o Instituto Gerir, né? Não, eu não trabalho para o Instituto Gerir, né? Primeiro que eu sou líder do governo da Câmara Municipal, sou médico da cidade, eu defendo, assim como os colegas médicos, eu vejo muitas vezes falarem, olha, deveria a prefeitura retomar os hospitais e fazer a própria gestão. Não há como fazer isso. Até pela lei de responsabilidade fiscal, se nós fizermos isso, nós vamos ultrapassar o teto da lei de responsabilidade fiscal. Então, eu defendo e os profissionais, eles também defendem. Eu cheguei a fazer essa pergunta para alguns colegas em todo esse embate. O que você prefere, estar como funcionário da prefeitura ou trabalhar para a OS? Prefiro trabalhar para a OS, porque mesmo sendo com pessoa jurídica, eu ganho mais. Então eu tenho uma vantagem financeira com relação a isso. O que me impressiona, porque a prefeitura paga bem os médicos, né? Paga bem, mas a OS... Esse modelo também... Paga melhor. Não. Paga bem os médicos. Esse modelo da OS, de uma forma ou de outra, dá para fazer um pagamento melhor para os médicos por ser pessoa jurídica. Você sabe perfeitamente que um funcionário hoje de R$1.000 de uma empresa, ele custa R$2.100 para a empresa. Então o número de encargos e de impostos é uma coisa absurda. Agora, então isso há um enxugamento. Só para esclarecimento, acho que um médico da prefeitura está em torno de R$20.000. Para 40 horas, né? Não chega a isso. Em alguns locais, com alguns acréscimos, pode chegar, mas... Fala, Rodrigo. Não, vereador, nos últimos meses a gente tem visto esse cabo de guerra entre Jeri, prefeitura e a população sofrendo. Quando isso vai terminar? A gente precisa de uma data. Quando realmente a situação vai se normalizar? Seria bom que tudo na nossa vida a gente definisse de uma forma matemática, mas isso não é uma matemática exata, né? Eu acredito que o maior desgaste, agora é incontestável da minha visão, que houve evolução. Agora, o Gerir, ele precisa melhorar nessa apresentação de contas. Talvez esse embate com a prefeitura tenha, sim, causado uma instabilidade, não com relação à parte do atendimento. Parte do atendimento, inclusive o que a gente viu sábado, eu estive lá presente, eu estava presente e vi, né? Esse modelo, ele foi mudado de uma forma um pouco abrupta. O mais ideal é que a gente fosse fazendo isso com relação ao tempo. Nós já temos 1 ano e meio de mandato e eu acho que nesse quesito a gente não teve uma evolução ainda. Mas é inegável que tanto, inclusive com a gestão dos dois, do Iglesias e da Graciani, houve uma evolução. Os números falam isso. E as pessoas, às vezes, muitas vezes, sobretudo o pessoal da oposição, fica contestando indicadores. Indicadores são números que te norteiam se você está indo bem ou se está indo mal. Quando você fala que caiu a taxa de mortalidade infantil, isto é importante, sim. Não tem como dizer que isso não é importante. Claro que isso é importante, assim como outros números. Na minha opinião, o que a gente precisa avançar hoje, do ponto de vista do atendimento, além de melhorar o atendimento e levar os médicos nos locais, nas UBSs mais distantes, com relação a essa cultura de se procurar o pronto-socorro do hospital, seja da criança, seja do adulto no HMU, em qualquer circunstância. Isso a gente precisa melhorar. Vereador, eu me lembro que o senhor criticou no passado, e a Tânia da Vila Fátima pergunta: qual a sua opinião atual sobre o PA Paraíso, que continua fechado e a obra ainda não teve início? Da forma que foi feito, tem que reconhecer que houve um erro. Houve um erro da forma que se tivesse iniciado a obra, não teria dado tanto problema como está dando. Agora, a partir do momento que você faz uma análise de tudo, vendo que já havia praticamente 10 anos que essa emenda estava parada, que nós temos hoje um laudo técnico que
mostrando que aquela unidade estava prestes a desabar, né, dentro de um movimento daquele, que risco que nós estávamos correndo. Então, determinadas decisões precisam ser tomadas. Foi tomada. Mas que erro foi esse? Você fecha e não começa a obra. Não pensaram nisso? Acreditaram que aquele dinheiro que estava disponível era só ir lá pegar o dinheiro e fazer a obra. E não é bem assim. Não é bem assim, a coisa é um pouquinho mais complexa. Existem alguns trâmites burocráticos no setor. Não, eu acho que houve essa situação da estrutura e houve uma certa angústia de querer resolver rapidamente aquela situação e errou o timing. O Rodrigo, só uma parte. O Hélio Júnior do São João diz o seguinte: o atendimento do HMU aumentou, na opinião dele, porque o PA Paraíso foi fechado. Faz sentido? Faz sentido, sem dúvida alguma. Faz sentido, ele tem toda a razão. Isso também acaba tendo um reflexo. Porque o que nós temos hoje, nós temos para dar esse atendimento, nós temos a UPA Paulista e a Policlínica Paravente. De uma forma, ele tem toda a razão. Fala, Rodrigo. É que o senhor falou em o PA Paraíso precisaram ser fechado para manutenção, mas o HMU ele teve manutenção e continuou aberto. Por que não aconteceu mesmo no PA? Pela questão da estrutura física. Vocês sabem que houve um laudo que aquilo lá no PA na Policlínica Paraíso estava para desabar. Nós temos um laudo com relação a isso, um laudo técnico. Não sou engenheiro. Me mostraram esse laudo, falando, isso aqui está prestes a cair a qualquer momento. Já imaginou se nós estivéssemos atendendo e hoje acontecesse um acidente lá, Pedro? Não. E desabasse alguma coisa? Já imaginou a responsabilidade do gestor público? Eu concordo com o fechamento, só discordo não terem iniciado a obra ainda. Perfeito. Aí eu concordo. Perfeito. O Carlos Milani, concordo com ele aqui. Com tantos problemas com o Instituto Gerir, não seria melhor cancelar o contrato? Bom, aí nós temos um hiato aí que tem 4 meses até o chamamento para iniciar a nova empresa dentro de uma licitação que está sendo feita. O que fazer? Continuar com Gerir ou chamar outra empresa? Emergencialmente. Emergencialmente. É muito mais complexo, a não ser que não haja aí um acordo com relação à intenção da Gerir, porque esse contrato ele vai sendo prorrogado mês a mês. O Mário Lema diz o seguinte: com a implantação do regime próprio, ou RJU, será mais interessante para os médicos serem funcionários da Prefeitura. Ele também endossa: o HMU aumentou o movimento por causa do PA Paraíso foi fechado. Perfeito. Então você vê que não é um fato, né? São vários fatos que levaram a tudo isso. A UPA Paulista não absorveu o público do PA Paraíso? A população, aquela população que se utiliza hoje da UPA Paulista, uma UPA que já deveria ter sido iniciada há muito tempo, é muito grande também, né, Pedro? A nossa cidade é muito grande, né? Hoje o que a gente deveria ter, a nível de hospital, a gente deveria ter um outro hospital, mais um hospital, para atender toda a nossa demanda. Infelizmente não houve esses avanços. Não vou ficar aqui culpando gestão passada, mas cada um faz até o seu limite, todo mundo quer fazer alguma coisa melhor para a cidade, mas acho que claramente há algumas situações que aconteceram na cidade, inclusive Stella Maris. Stella Maris é um hospital de extrema importância para a cidade. No passado teve uma importância muito grande para a cidade. Quando eu vim para a cidade, isso há 32 anos atrás, eu comecei a minha vida profissional em Stella Maris. É um hospital que atendia tudo. Sim. E hoje, ainda, pelo problema financeiro, ele não nos ajuda da forma que deveria. Eu vi ontem um pagamento de R$500 mil para o Stella Maris. Sim. Acho até que a gente precisa rever o que eles estão prestando para nós. Eu ainda acho, eu estive conversando com a atual secretária, a Ana Cristina, que o Stella ele tem mais a dar para a população de Guarulhos e a gente precisa afinar um pouquinho isso. Opinião à parte aqui, vamos ao intervalo. O vereador Eduardo Carneiro vai continuar conosco aqui. Vamos falar sobre saúde e vamos falar ainda sobre presidência da Câmara. 2 minutos. Conosco aqui no estúdio o vereador Eduardo Carneiro, líder do governo, é médico. Estamos falando sobre saúde. Fala, Rodrigo.
O vereador, a prefeitura fala muito em humanizar o atendimento à saúde, mas quando é questionada, fala muito em números. Não é meio contraditório? Não, os números têm que estar presentes. Isso, na ciência médica, você tem que utilizar os números, apesar de não ser uma ciência exata. Né? A ciência médica não é uma ciência exata, mas você tem que se utilizar dos números. Os números te norteiam o trabalho que você está fazendo. Então, aquele exemplo que eu te dei, uma taxa de mortalidade, uma taxa de natalidade, você tem índices que vai te nortear o trabalho. Olha, eu atendi 1.000 e hoje eu estou atendendo 1.500. Eu acabei de dizer para vocês, inclusive, que o número, a gente tem vários números elogiáveis do trabalho dessa gestão. Agora, tem um número que, na minha visão, não é elogiável. Aumentar de 8 para 16 mil no pronto-socorro do Hospital Municipal de Urgência é um número negativo, do ponto de vista da interpretação. É negativo você aumentar o número de atendimento no pronto-socorro. Pronto-socorro. No pronto-socorro, tá certo? É um número negativo porque eu falo para você de 16 mil atendimentos, dentro da análise técnica que está sendo feita, de 25% a 30% deveria estar lá. 70% são casos de menor complexidade e poderia estar sendo atendido dentro do local. Agora, são 16 mil atendimentos efetivos ou a Gerir disse que atendeu 16 mil? Não, isso são atendimentos efetivos. Agora, vereador, eu sempre questiono a rede pública estadual. Em Mogi das Cruzes eu sei que lá os hospitais estaduais ajudam muito. Aqui em Guarulhos nem tanto. Qual a visão do senhor? A rede estadual, ela às vezes tem essa interpretação de realmente, eu acho que pela estrutura do HGG e do Padre Bento, eles poderiam dar mais. Eu não tenho nenhuma dúvida disso, com relação a isso. Mas eles trabalham, na minha visão, da forma correta. Os hospitais não são, o pronto-socorro não é aberto. Nem do HGG, nem do Padre Bento. Nem do Padre Bento. E isso, de uma forma ou de outra, traz um sufoco para nós? Traz. Né? E isso tem sido colocado, hoje, com a proximidade do governo Guti ao governo do Estado, tem sido colocado isso, para que o Padre Bento e o HGG melhore e nos dê uma retaguarda. Sobretudo lá no centro de regulação, onde você vai pedir uma vaga, alguns procedimentos, eu acho que o HGG e o Padre Bento, ele tem muito mais a dar. Essa é a minha opinião como médico. Mas cadê essa pressão? Aí tem a questão política, né? Eu acho que mais do que nunca, com essa proximidade com o governo do Estado nesse momento, eu acredito que as coisas tendem a melhorar com relação à parceria do Estado com a Prefeitura. Vide aí o AME+, que vai vir para Guarulhos. Cadê essa AME? Prometeram ano passado. Você quer pronta já, né? Não, eu quero o início. Todos nós estamos ansiosos com relação a isso. Isso já foi definido, tá? Quando começa a obra? Eu não sei te pontuar isso, mas essa definição política já foi feita. E o local foi escolhido? O local já foi na rua José Volpe, ali próximo da Secretaria da Educação, próximo da Praça das Pedras. Ali no Macedo. Isso, inclusive um imóvel próprio da Prefeitura, que é uma exigência. Né? Onde era o estoque da Secretaria de Educação. Perfeitamente, um arquivo. Pode falar, Rodrigo. Secretário, não acabei. Secretário. Na verdade, eu acabei perdendo a pergunta que estava. Então, deixa eu fazer uma aqui. A Tânia da Vila Fátima diz que a UPA paulista é boa, só que precisa melhorar a recepção para os pacientes e principalmente para os acompanhantes. Concordo plenamente com ela. Eu acho que a UPA realmente ela ficou boa e a recepção ficou tímida. Não conheço. Ela ficou tímida para o volume de atendimento. Inclusive, eu tive lá com o prefeito uns 2 meses atrás. Nós chegamos a comentar, porque tem inclusive um espaço antes da rampa que dá para aumentar esse espaço em termos da recepção. Você vê que é uma percepção de
uma usuária, corretíssima, né? de uma usuária, está corretíssima. Ela elogia a UPA Paulista, falta conforto, né? É, Falta a recepção ela ficou tímida para o tamanho do atendimento naquela unidade. E o Antônio Luiz do Vale diz aqui que o problema no Estela Maris é o valor dos procedimentos. O governo federal não atualiza os valores há mais de 15 anos. Um exame que custa R$120, o SUS paga 40. Sim, a tabela SUS é o grande responsável pela situação falimentar de muitos hospitais públicos, de Santa Casas, que pagam valores que não pagam nem o valor que você gasta. Realmente essa tabela SUS é um O absurdo. governo federal finge que paga e os hospitais fingem que atendem, é isso? Verdade. É lamentável, essa tabela SUS realmente é ridícula. Lembrou a pergunta? Lembrei. Do ano passado, a prefeitura disse que gastou acho que 32% do orçamento, 31% com saúde. O que falta então? A gestão, o problema? A complexidade é inegável, né? Com todo respeito a todas as outras secretarias, é inegável que há uma complexidade dentro do setor da saúde, a medicina avança, a ciência médica avança e ela fica mais cara. Né? Hoje a medicina ela é muito mais cara do que há alguns anos, pelo próprio avanço da medicina, isso é natural. A população cresceu. E, infelizmente, os equipamentos de saúde, muitos equipamentos sucateados. E aí você tem que reformar equipamentos, você tem que tomar algumas atitudes. Mas eu acredito que a gente tem que continuar trabalhando e a gente vai entregar no final desse mandato uma saúde muito melhor do que nós pegamos, eu não tenho nenhuma dúvida disso. Vereador Carneiro, qual a sua visão sobre o Conselho Municipal de Saúde? Ele cumpre a sua função. Enquanto conselho, vi até que houve uma certa divergência entre o que eu disse aqui e com relação a um conselheiro, o presidente do conselho esteve aqui. Acho extremamente importante o posicionamento e a presença do conselho. O próprio nome diz, conselho, né? Então a gente vem de aconselhar, de opinar, de apontar erros. É consultivo, não deliberativo? No regimento, ele é deliberativo. No regimento. Nunca foi deliberativo, Pedro. É isso que a gente discorda. E falaram, olha, o vereador Eduardo Carneiro falou que o conselho é apenas consultivo. Na prática, na existência do conselho, ele sempre foi consultivo. Ele, em algumas situações pontuais, ele deliberou. Agora, eu ajudei, com alguns colegas, a montar o programa de governo do GUT, e lá estava apontado que nós colocamos que o conselho, dada a sua importância, deveria ser cada vez mais deliberativo. Na prática, existe uma situação ser na teoria e na prática. E a única ressalva que eu faço, e isso são ressalvas realmente pontuais, de um ou outro conselheiro fazer, eu não digo nem política, fazer politicagem dentro do conselho. Isso realmente não é um fato que a gente deve elogiar. Não dá para um determinado conselheiro, seja do conselho municipal, seja de alguns equipamentos, de ir na porta dos hospitais e dizer, olha, citar nome de uma forma desrespeitosa, inclusive com o governo, com o governo Guti e com o prefeito Guti. Essa forma nós temos que ser muito tranquilos com relação às críticas. As críticas, os apontamentos, isso é normal, isso faz parte. O governo tem que encarar isso de uma forma tranquila. Agora, tentar macular a imagem de alguém porque isto ou aquilo não está funcionando bem e chamar este ou aquele gestor de irresponsável, isso não é atitude de conselheiro. Então eu faço esse apontamento. Agora, a presença do conselho é extremamente importante. Existem conselheiros extremamente responsáveis, conhecem como funciona a máquina pública de saúde, faz seus apontamentos, e eu acho que tem uma importância muito grande, tanto para os usuários como para os funcionários. Vereador Carneiro, circulou na segunda-feira, no domingo, aliás, já começou a circular um documento sobre médicos, psiquiatras, né? De certa maneira, estariam rompendo com o Instituto Gerílio e com o HMU. Isso foi equacionado? Foi equacionado, eu participei da reunião com eles, inclusive. Eu acredito que o que causou mais essa instabilidade com relação aos médicos, inclusive a equipe de psiquiatria,
foi justamente esta apresentação de contas do Grupo Gerir, que está sendo auditado cada conta e há uma contestação. E nós mostramos a realidade e a nossa responsabilidade. Mas essa situação foi equacionada sim. Bom, o Alberto do Micael Doi disse que concorda comigo, dizendo que o governo do estado deixa a desejar em Guarulhos. Deixa e deixa muito, viu? Aqui... Mas é importantíssimo. Vamos dizer, claro. Podia ser melhor. Podia ser melhor? Deveria. Acho que dá para melhorar 50% do que a gente Deveria ser melhor. O Ricardo pergunta, ainda existe farmácia do povo em Guarulhos, vereador? A farmácia popular parece que caiu, né? Não tem mais Era um da forma que era o programa do governo federal. Já não tem Hoje mais. tem as próprias farmácias particulares que tem uma parte que atende esse tipo de caso, né? Você vai lá, eles te dão um desconto. E já faz até o credenciamento do usuário lá no local. Olha que pergunta interessante do André. Ele disse que mora perto do Padre Bento e não consegue atendimento médico. Ele pergunta, onde ele deve ir? Depende qual tipo de atendimento Tipo médico. uma consulta. Uma consulta, obviamente, que na UBS UBS é mais próximo. Mas tem UBS naquela região? É ao lado do Padre Bento. Onde o Vigílio vai com frequência. Ah, tá. É dessa forma que funciona o sistema. Agora, o Padre Bento, para vocês terem uma ideia, tem algumas coisas no Padre Bento que é extremamente importante. Lá tem uma residência médica, que é a especialização, é a pós-graduação em dermatologia, que é considerada uma das melhores do país. Para quem consegue, né? Para o de oftalmo, que é também considerada uma das melhores do país. Ou seja, podia ser melhor. Então, até com essa relação acadêmica, eu acho que esse atendimento ele poderia ser maior, melhor e maior. Eu tenho informações que às vezes eles recusam viaturas do SAMU e dos bombeiros. Olha, Não, isso não pode. Acontece. Isso não pode. Acontece. Não pode. Acontece. Bom, vereador, o senhor não vai escapar não. 7 horas e 54 minutos, quero falar de política. O seu Nós estamos falando de política, política de saúde. Política de saúde. Não, vamos falar de política agora da Câmara. O seu nome ressurge como possível candidato a presidente da Câmara. Ressurge de onde? Dos bastidores. Dos bastidores. Pensei que era das cinzas, não. Eu falei com ele, seria um carneiro ou uma fênix? Não foi ele. É natural, né, Pedro? Agora vai ser retomada a partir de amanhã os trabalhos na casa e já começa a ter essa conversa. Na outra vez que eu tive aqui, você me indagou a respeito disso. Os 34 vereadores podem ser candidatos. Então, acho que isso é normal. O meu partido hoje, nós somos 4 vereadores, né, com a presença do Eduardo Soutur, o Eduardo Pires, Soutur. Esse é o autor. Já tem o voto deles? Já tem. Não, se eventualmente, se for candidato, obviamente que o partido vota. Não é possível que o candidato não tenha o voto do próprio partido, né? É natural que o meu nome surge nesse momento pelo nosso posicionamento na casa, por representar o governo na casa, a nossa interação com todos os vereadores. Agora, o Jesus é candidato. É um candidato que tem uma certa experiência já até por um outro mandato. Tudo isso precisa ser feito de uma forma sem traumas. Qual é o melhor candidato para casa? A casa que vai decidir. Então o senhor não Sair nega. bem? Razoável. O senhor não nega que seja candidato. Não negar é difícil em política. Um bom conhecedor de política já disse que política é igual às nuvens, né? Olha para cima. Olha para cima, mas é sol, daqui a pouco tá com chuva. Tá ok. Alguma pergunta final? Eu quero fazer sobre saúde, voltando, nós tivemos problemas com... O sistema de saúde não tem fim, né? Não tem fim, com um profissional. Aliás, nós estamos com vários, mas um específico foi pego batendo ponto e saindo da cidade. E nós tivemos informação, não conseguimos confirmar ainda, que esse profissional estaria ativo de novo aqui na rede de saúde. O senhor sabe se isso procede? Não sei te responder se ele está em atividade. Na minha opinião, se foi o profissional que foi... O médico, lá no Dr. Pierre. Que ele foi retido, né? Parece que foi preso e tal. O que eu achei um exagero. Policialesco. Né? Não tem fundamento um negócio desse. Agora, ele tem que responder pelos atos dele. Que do ponto de vista legal e do ponto de vista ético, claro, dentro do próprio Conselho de Medicina. O Guarus hoje publicou, ele está atendendo lá em Bom Sucesso. Tudo certo. Obrigado, vereador Carneiro. Sempre um prazer estar aqui.
perguntas de saúde, a gente dá para notar que se a gente ficar 3 horas aqui, a gente vai ter pergunta de saúde. O governo está trabalhando e avançando, não tenho nenhuma dúvida com relação a isso. 2 consensos, hein? O pronto-socorro e o PA Paraíso. O PA Paraíso vai um tiro no pé. Precisa rever isso aí. Perfeito, vou levar para a secretária, ainda hoje. E para o prefeito, por favor. Sem dúvida. O prefeito dá autonomia para os secretários. Eu quero conhecer a secretária, quem sabe semana que vem, né? Até amanhã, se Deus quiser.